Marias do Brejo está aqui com Marielle Franco, mulher, negra, favelada, mãe e vereadora do Rio de Janeiro. Bem-vindos ao Brejo! E aí, Marielle, como é que é a sua história desde a maré até aqui? Muitas histórias, mas vamos lá, escolher algumas, porque acho que isso é importante pra gente dialogar com a mulherada, com a juventude. Enfim, até a adolescência, eu era uma adolescente favelada que jogava taco, brincava de bola de gude, bicicleta, tava no meio da rua, com regras, né? Enfim, tenho uma irmã mais nova, a família aí de formação católica, cristã, então com mais rigor, então tinha horário pra descer, brincar e horário pra subir. Até essa fase dos 15 anos eu tô morando no Conjunto Esperança, que é essa parte mais da Fiocruz ali, de quem desce na Zona Oeste. Porque eu acho que isso é importante, como tem muita gente do YouTube que não conhece o Rio, entender que parte da maré é essa. E é um lugar que, enfim, até recentemente eu estava morando novamente, que tem 2 quadras, que tem plano, que a gente tem associação, é um lugar onde a gente consegue fazer festa junina na rua, onde as festas são na rua. E foi mudando muito ao longo do processo. Meu avô é um dos primeiros moradores da Maré. O seu Francisco, literalmente, ele tem, no Museu da Maré tem um lugar de homenagem a ele. É o pai do meu pai. Essa época ainda é uma época de pala-fita. Eu ainda pequena, assim, eu não tenho memória, vídeo, foto já, mas assim, a gente tem histórias da juventude do meu pai, do processo de pala-fita. E aí eu era adolescente que vai descobrindo o futebol, a galera, os bailes. Vivendo na tua realidade ali. Total. E era uma realidade muito dúbia, porque eu fui catequista durante década, então eu tinha toda essa formação católica buscando o debate da juventude, mas uma juventude que eu fiz PJ, eu fui para missa afro, eu participei de momentos da igreja ainda, o final da teologia da libertação, que era um lugar de acolhimento e de pensar politicamente. Ao mesmo tempo que eu fugia daquela ali pra ir pra todos os bailes funk do Rio de Janeiro. Eu tinha um caderninho com a música do endereço dos bailes. Todos. Sabia e queria. Praticava. Bom, e aí não fugindo a regra, né? Do que a gente vê, vive, constata e tá se descobrindo. Eu fui mãe com 19 anos. Com 18 anos eu engravidei. E foi muito impactante, assim, porque ao mesmo tempo eu já me reivindicava enquanto favelada, estava começando tinha terminado o ensino médio, estava entrando no pré-vestibular comunitário, mas eu passei muito mal no início da gravidez, aqueles 3 primeiros meses fatídicos, então eu largo os estudos, né, de novo, não fugindo da regra das meninas que são mães nessa adolescente, porque a tendência é você evadir, a tendência é você... Você também não tem um apoio, né? Eu até tive ali apoio ali um pouco da minha mãe, eu na época casei com o pai da Loiara, mas era uma coisa mais era emocional e objetiva, assim, não dava pra continuar. Então eu abandono, então só volto pro pré-vestibular 2000 para 2001. Já com a filha pequena, a Loiara, pra vocês terem uma ideia, eu acho que isso é importante da gente quando fala desse campo, né, e dessa vida na favela. Eu volto a trabalhar, a Loiara tinha 3 meses. É óbvio que eu vou sempre lutar pelo direito das mulheres, pelo aleitamento, pelas suas férias atrasadas, pelo seu direito de cuidar do filho, da filha. Não é à toa que a gente reivindica tanto por legislação trabalhista. Mas eu tinha passado por um concurso que depois não pude assumir porque estava grávida. E aí fui ser recreadora infantil. E a Loiara tinha que estar com alguém, ainda bem que lá tinha um berçário, então ela vai trabalhar comigo com 3 meses. Então, o impacto na nossa vida, e o impacto de ser mãe muito jovem e com essa pouca estrutura, já começa desde daí. Enfim, e aí nessa época o pai dela também te apoiava, fazia o trabalho dele? Vai, Marielle, cara. Não, essa é uma história difícil, mas eu acho que é importante ser colocada. Não fugiu também muito a regra. Não, imagina.
cara que desde ser violento a ser irresponsável, enfim, a gente ficou casado, porque também tinha todo o peso, né? É sempre importante a gente falar, ainda mais quando a gente está debatendo as religiões. Uma coisa é a minha fé, a outra coisa é a pressão que as instituições fazem na vida dessas pessoas. Então eu fiquei 3 anos e meio ainda casada, aturando, suportando, tendo só ajuda, porque não tinha divisão sexual do trabalho, divisão do trabalho no sentido de cuidado da filha, não pode ser alguma. Nem de trabalho, porque eu inclusive voltei a trabalhar antes do que ele, ficou um tempão desempregado, porque se deu ao luxo de achar que podia escolher. E aí é a hora que recai muito sobre a mulher. É a hora que recai sobre a mãe, objetivamente, né? Pra mim foi fundamental voltar pro pré-vestibular, foi fundamental voltar ao processo de educação, que aí eu tinha certeza absoluta de que eu precisava estudar mais, para trabalhar mais, para ganhar mais, para conseguir romper com aquele ciclo. E aí em 2002 eu entro pra PUC. Eu faço, aí quando eu comecei Ciências Sociais, no final de 2001 para 2002 eu termino a relação. Consigo romper com aquele ciclo de violência. De violência, de relacionamento abusivo, de relacionamento perfeito, assim, né? Era o cara que... Da imagem do relacionamento. A imagem do relacionamento perfeito. Era aquela coisa assim, de... Quase assim, a sua cruz. Carregue, né? Termo danado que a gente não aguenta, não possa carregar. Exatamente. Então, foi muita pressão. Então, romper com isso, eu não tenho dúvida que... foi a partir da minha interação e da minha busca por conhecimento, e conhecimento mais amplo, que depois se concretizou com a minha entrada na universidade, assim, de estar entendendo o que é você ampliar repertório, o que era circular na cidade, assim, não conhecia essa cidade. Eu lembro de quando eu cheguei na PUC, se a pessoa falasse que era para pegar 2 ônibus, eu pegava aqueles 2 ônibus. Eu nunca alterava qual era o outro ônibus, sabe? Assim, com o tempo é que aquilo vai mudando. Eu chego na PUC muito como a favelada. Isso que eu ia perguntar. Como é que foi esse primeiro impacto de você, Lara? Porque a PUC... a gente tá falando de alto poder aquisitivo. Eu chego na PUC... muito arredia, assim, muito... Não ia ter nada no meu caminho. Sabe, assim, então... Não foi à toa que, assim, eu briguei muito, eu discuti com o professor, discuti com gente, não aturava, brigava com tudo. Era uma questão aí também de sobrevivência. Ao mesmo tempo que eu era mais velha, assim, né? Eu já tinha mais maturidade, então tinha um respeito, já era mãe. Eu fui criando ali uma rede de relações de muito respeito, de também falar assim, tá bom, você sabe que você quer saber o que é violência? Vamos pra maré comigo. Sabe assim, tinha umas coisas dessa que era muito espontâneo, mas era muito de buscar trazer aquela realidade que muitas das vezes era colocada só ou pejorativamente, né? Então era só o lugar do bandido, estereotipado, né? Total estereotipado ou romantizado. E eu sempre reivindicando, acho que o papel do pré-vestibular foi fundamental, eu sempre reivindicando esse lugar de favelada. Então eu queria ser chamada, eu queria ser identificada. Eu já trabalhava, eu já dava aula em outras favelas, então eu queria apresentar isso, né? Ressignificar esse título mesmo. Ressignificar o título. Acho que isso é uma boa síntese. E aí depois foi disputar bolsa, foi disputar espaço. O debate da negritude nesse momento não estava colocado, isso é algo importante, assim. Eu pego um departamento das Ciências Sociais depois de ter passado a Lélia Gonzalez. Mas eu só fui entender isso quando eu tive aula com uma outra professora que era negra, que era Aparecida, porque numa outra aula que eu tive de gênero e raça, a professora não citou a Lélia Gonzalez como diretora daquele departamento, né? Então, assim, o apagamento e a negação das nossas histórias vem por vários âmbitos, porque foi fundamental para mim encontrar e saber que a Lélia Gonzalez tinha feito parte da reestruturação daquele departamento das Ciências Sociais, e isso me me ajudou a compreender quais eram as disputas que estavam ali. Materializou pra você. Materializou. E trouxe essa perspectiva para além da favela. O debate da negritude, ele vai sendo acumulado, enfim, ao longo do processo. Então,
Eu hoje tô com um cabelo que eu quero, do jeito que eu quero. Então vai ter dia que ele vai estar preto, vai ter dia que ele vai estar turbante, vai ter dia que ele vai estar pro alto. Mas hoje, de 2013, foi a última vez que eu relaxei. Eu relaxei o cabelo por mais de 10 anos. Sim. Não era só porque era o boom da alta, porque a gente, né, tem gente que levanta isso, a gente hoje vive um boom da autoafirmação. Você tinha uma flexibilização do debate da negritude também à época. Ao longo do processo é que a gente vai também acumulando, né? Fortificando exatamente. também todo o nosso discurso, né? Que até mesmo hoje em dia não é todo mundo na favela que também tenha isso. Sim, não. Firme, né? Sim. Porque todo mundo. Eu acho que tem uma geração que vem mais ampla, Sim. né? Mas não é, inclusive do campo conservador. Vai ter gente na favela que vai dizer que tem que matar, tem que entrar atirando, vai dizer que centro social que é bom. Minha própria votação, 10% da minha votação só foi na Maré. Se a gente pega a favela. Se a gente pega o lugar de onde eu venho, tô junto por quem mais tem. E eu não fui a primeira mais votada. E nem tem. Acho que a esquerda tem débito com esses espaços. Por conta da nossa formação, e aí pensando em esquerda clássica. Sim. Se a gente pensa em alguns clássicos, eles vão olhar primeiro para os corpos nas fábricas. Sabe assim? Para os sindicatos, para um outro lugar. E não vai olhar pra avó da Leara, que era cobradora de ônibus, e o quanto que aquela mulher era massacrada também no processo produtivo do capital. Entendeu? Então a gente ainda está fazendo essa transição, dessa compreensão de da onde que estão não só os corpos negros, mas os corpos empobrecidos, assim, e de fato dialogar com eles. Você sempre quis estar aqui onde você está hoje, como surgiu tua vontade, esse teu pensamento? Então, eu sempre lidei, conversei, brinquei, assim, tem um lado expansiva de ser que as pessoas falam, vai ser política, hein? Então tinha uma coisa assim, sei lá da onde vim. Em 2006, eu ainda tô na PUC, na verdade 2005, a gente faz a campanha contra o caveirão. Eu tinha perdido uma amiga, já que ele fazia economia na UERJ, e ela morre muito próximo da casa do meu avô, onde morreu o Matheus com uma moeda de R$1 na mão, saindo pra comprar pão, que era um menino de 7 anos, onde já tem vários tiroteios. Então assim, um lugar onde a polícia sabe por onde entrar e o tráfico sabe por onde sair, sabe? Ali sabe. E aí, muito doloroso, porque ali tem vidas, ali tem uma igreja, ali tem a birosca, ali tem um salão, assim. Dessas intervenções da polícia, a gente começa a falar do direito à vida da favela. E aí a gente começa a fazer uma aula que era a ditadura de ontem e de hoje, falando das diversas formas de violência, e quem fez essa aula inaugural foi o Freixo, que tinha sido professor da minha irmã, dava aula pra gente esporadicamente, então eu considero aí um professor. E aí Marcelo é eleito em 2006. E a gente entra para a equipe em 2007. Eu com essa pauta de movimentos sociais, com essa pauta de favela. Sim. Então é a concretização daquela brincadeira que o povo falava assim, vai ser vereador, vai ser política, não sei o quê. Enfim, trouxe a brincadeira pra realidade. Trouxe a brincadeira pra realidade porque eu era... Trouxe a favela pra política porque eu era... Aí eu passei a ser assessora de favela. Depois eu fui da Comissão de Direitos Humanos, depois eu coordenei a Comissão de Direitos Humanos. São quase 10 anos de trabalho direto. Tinha um lugar, uma pauta, que a gente precisava estar disputando outros espaços com a expertise, com o acúmulo que a gente já tinha. E aí em 2016 começou todo o processo eleitoral, assim, no início do ano, na verdade pré-eleitoral, de o que vai ser, quem vai estar, tem que ter mulher, tem que ter mulher, tem que ter mulher, e aí começou uma pressão, e não era algo que assim, vai ser isso, eu sempre sonhei estar nesse lugar, esse é o meu lugar. Não era imagina. Mas a gente fez uma atividade do Cidades Rebeldes, que era um curso com o David Harvey, que fala sobre direito à cidade, e eu estava mediando uma mesa no 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E a princípio a Dona Penha estaria nessa mesa com a gente. E a Dona Penha, que é uma das grandes mulheres resistentes da Vila Autódromo. E o digníssimo prefeito à época, do PMDB, tá mais encalacrado do que tudo aí nas corrupções, manda derrubar a casa da Dona Penha no 8 de março, no Dia Internacional da Mulher.
E aí a gente sai em ato, a Dona Penha chega na porta da Alerj, e ali que já era uma conversa, não é para romantizar, mas eu já estava tendo conversa com algumas pessoas, que não era uma decisão só minha, né? A exposição da minha vida afetiva, da minha vida familiar, da minha vida pública, então é uma decisão difícil de tomar quando você não é das famílias que estão na política a vida toda, então não é uma coisa fácil. E aí naquele dia a gente decidiu, falar, tem que ter uma mulher, tem que ter uma mulher para constranger, para disputar, para fazer das pautas. E aí em março a gente começou a organizar e pensar o que era a pré-campanha, assim, nos colocamos à disposição do partido, o partido topou. E aí a gente começa a viver na prática o Eu Sou Porque Nós Somos, que foi o lema do processo eleitoral, enfim, de estar disputando coração, mente, rua, panfletagem, feira, baile, corpo a corpo, tudo.